Não sei se você já fez essa pequena dinâmica de olhar para a sua vida como era antes sem Jesus e agora olhar para a sua vida com Jesus. Irmãos, eu sempre digo, por isso já teríamos muitos motivos para termos um coração extremamente gratos ao Senhor por aquilo que Ele faz, que Ele fez na nossa vida. Amém? E eu queria compartilhar hoje algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana, aprendendo com a figueira. Mas antes disso, eu quero contar uma pequena história da minha vida. Quando eu era pequeno, eu não sou do interior, não fui criado no interior, mas acabei morando alguns anos no interior. Sou natural aqui do Guajuviras, mas até os 4 anos eu morei na Igara. Até os meus 4 anos eu morei na Igara, depois então minha família se mudou para o Guajuviras. E ali nós morávamos no mesmo pátio que o meu avô. O meu avô é descendente de escravo, veio do interior. Minha avó era índia, né, o cabelo bem liso. E eles vieram do interior, se eu não me engano, lá da região de São Borja. Só que a pessoa que está acostumada com a vida do interior, o meu avô aqui, quando chegou em Canoas, naquela época a Boqueirão não era asfaltada, era tudo mato, naquela região ali era muito campo. E meu avô então começou a plantar árvores frutíferas. Aí meu avô tinha lá laranja, bergamota, tinha 2 qualidades de laranja, 2 qualidades de bergamota, tinha araçá, tinha 2 qualidades de araçá, tinha uva, tinha 3, 4 qualidades de uva, tinha pêssego. Meu avô tinha só maçã, que eu não lembro de ter caque. Ele tinha caque os 2, tanto caque chocolate quanto aquele caque mais branquinho. Bom, tinha um pomar na casa do meu avô. Criava porco, depois quando começou a cidade a crescer, ele acabou não podendo ter mais os porcos, mas ele tinha lá a galinha. Era quase uma mini fazenda, um mini sítio ali. Então nós nos acostumamos a comer a fruta direto do pé. Laranja, bergamota, nos acostumamos a isso. Inclusive existem algumas árvores ainda ali no pátio, que foram meu avô que plantou. Mas tinha uma árvore, que irmãos, essa árvore se tornou inclusive um meme da família. Por quê? Era uma árvore de figo. E não sei se você tem o costume, mas eu não tenho o costume de comer figo. Não faço parte, mas assim, nunca fui do meu paladar, talvez não tenha um paladar tão apurado para o figo. Então o que meu avô fazia? Meu avô devia ter umas 3 árvores de figo aqui. Ele tinha mais um terreno na praia, que ele plantou lá. Ele tinha um sítio também uma vez, ele também plantou figo lá. Ou seja, ele plantava figo por onde ele ia. E o meme da família era que sempre que nós íamos na casa do meu avô, adivinha o que ele oferecia? Figo. Doce de figo, na compota aqueles, né? Então sempre que chegava na casa do vô, vocês querem um docinho de figo? Quer um docinho depois do almoço? Quer um docinho de figo? E o meu avô era daquelas pessoas que você não aceitava, ele se ofendia. Nunca comi nada. Então sempre que nós íamos na casa do vô, então virou aquele meme, né? Quer um docinho de figo? Até hoje, quando meu avô já faleceu, tem alguns anos, mas até hoje quando a gente se reúne, a família ali, se reúne os tios, os irmãos ali e tal, a piada é, quer um doce de figo? Terminamos o almoço, primeira pergunta, quer um docinho de figo, né? A gente sabe que já virou um meme. Mas irmãos, Jesus muitas vezes usou árvores frutíferas para nos trazer ensinos. Jesus muitas vezes usou, vamos dizer assim, essa linguagem agropastoril, vamos dizer assim, para nos trazer ensinos profundos. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 11, e eu quero compartilhar um dos ensinos de Jesus através da figueira, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 12 até o 14. Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra de Deus então. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E lá no versículo 20 vai dizer então que essa figueira secou até a raiz. Mas irmãos, deixa eu ver se eu não vou me perder, de manhã eu me perdi com esse aqui. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho esse contexto desse texto bíblico, Jesus havia feito a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, na qual ele foi aclamado. Ele entra em Jerusalém e diz, ele estava montado num burrinho,
E quando ele está entrando em Jerusalém, as pessoas cortavam ramos de palmeiras e colocavam na frente do burrinho, onde o burrinho ia passando, como um sinal de rendição, como um sinal de que Jesus estava sendo aclamado ali em Jerusalém. Muitos tiravam as suas capas e colocavam na frente, e eles gritavam: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, glórias a Deus, aquele que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor, o filho de Davi. Eles aclamavam a Jesus, e foi um barulho, foi muita festa naquele momento. E Jesus entra então na cidade de Jerusalém, nessa festa, nesse festejo, e Jesus vai para o templo. Ele dá uma passeada no templo, olha como é que estava toda a situação, passa por ali, faz um pequeno, vamos dizer assim, passeio, mas ele não se hospeda ali. A palavra de Deus diz que ele passa e vai se hospedar numa cidade vizinha, num vilarejo, chamada Betânia, uma cidadezinha pequena, que ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, para nós entendermos 3 quilômetros, é como daqui até a entrada do Guajuviras, dá mais ou menos 3 quilômetros, ou seja, para nós talvez é uma distância relativamente curta se você faz de carro, mas a pé deve levar aí uns 30 a 40 minutos. Alguém já fez esse percurso? O Marquinhos ali também. Eu já fiz esse percurso algumas vezes para vir na igreja, para vir nos jovens. E Jesus então se hospeda ali nessa cidade essa que moravam os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Acredita-se que ali foi o momento onde aquela mulher unge Jesus com aquele perfume, que Jesus estaria jantando na casa do Simão. Jesus então se hospeda nessa cidade vizinha ali, provavelmente no outro dia pela manhã, diz a palavra de Deus, que ele voltou para Jerusalém. Ele sabia que ele ia passar uma noite ali, passar um tempo com os seus amigos, mas ele sabia que a sua missão estava em Jerusalém. Então diz a palavra de Deus que no dia seguinte, no outro dia pela manhã, ele percorre de novo então esses 3 quilômetros, que dá mais ou menos aí 30 a 40 minutos, e diz a palavra de Deus que no meio do caminho ele teve fome. Provavelmente ele não tomou café antes de sair, provavelmente ele saiu, vamos dizer assim, de manhã, não deu tempo de esquentar a água, de tomar um café, mas eu disse que se ele tivesse viajado com a minha família, ele não passaria fome. Nós sempre que vamos viajar, ainda mais quando a minha sogra está junto, ela sempre leva um cooler com sanduíche de pão de casa, com salame, com queijo, com mortadela, com salada, né? Sempre leva. E a minha esposa sempre leva uma térmica com café, ou um café com leite, ou um cafezinho normal. Então a gente sempre vai beliscando alguma coisa. Eu antes, quando era um pouquinho mais barato, aquelas sementinhas, aqueles amendoins, os damascos, nós levávamos isso também. Agora está muito caro, né? Está um pouco difícil de comprar. Mas a gente sempre leva alguma coisa para estar comendo. E diz a palavra de Deus ali que Jesus teve fome. Não tinha levado um lanchinho para a viagem. Mas no meio do caminho, ele vê uma árvore. Diz a palavra de Deus, frondosa, bonita, cheia de folhas. Ele vai até essa árvore e ele começa a buscar nessa árvore ali frutas. Ele começa a buscar ali nessa árvore alguma fruta, principalmente alguma fruta temporã. Por que temporã? Porque diz a palavra de Deus que não era tempo de figos. Então, obviamente, Jesus não iria encontrar figos, exceto se tivesse alguma fruta essa fora da época. Não sei se você já percebeu, mas às vezes algumas árvores frutíferas, elas dão uma fruta ou antes ou muito depois da sua época. São chamadas as frutas temporã. Normalmente ela não é tão saborosa, ela é mais aguada, a casca é mais dura. Mas Jesus estava ali procurando nessa árvore algo para comer, mas diz a palavra de Deus que ele não encontra. Se aproximou para buscar frutas ali e não encontra. Irmãos, talvez a nossa realidade ocidental é um pouco diferente. Mas eu lembro, e eu vou fazer um pequeno gancho com a Ernie Rose, quando nós moramos lá em Bissau, em Guiné-Bissau, era muito normal, nós saímos pela manhã, tomávamos nosso café às 7 horas, 6h30, 7 horas, e íamos para a lavoura, ou íamos para a escola. E passávamos todo aquele tempo sem comer. Irmãos, das 7 da manhã até meio-dia dá um bom tempo, né? E era muito normal, quando nós estávamos com os guri do projeto, eles entravam para dentro do mato e voltavam com a camiseta assim, ó. Sabe quando você faz um balaio assim, um cestinho, cheio de frutas, e eles colocavam ali para nós comermos. Essa era uma forma que nós nos alimentávamos muitas vezes, pegando essas frutas, catando essas frutas que dão no mato. E foi mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. No meio da sua viagem, teve fome e procurou ali nessa árvore algum figo, mas ele não encontrou. Irmãos, figo é uma fruta muito comum na região de Israel. Faz parte da culinária, inclusive. É uma fruta muito conhecida, doce, suculenta. Como eu disse, não era tempo de figo. Então Jesus profere
palavras duríssimas sobre aquela figueira. Jesus faz ali, vamos dizer assim, ele vai dizer assim: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Como se nunca já não fosse bom, ele diz nunca e jamais, acentuando o seu discurso. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E a figueira diz que secou, e lá no versículo 20 vai dizer que ela secou até a raiz. Quer dizer que ela não teria mais como voltar a dar frutos, porque a sua raiz havia secado. E logo em seguida, se você continuar lendo o livro de Marcos, você vai ver que Jesus então entra em Jerusalém e vai aonde? No templo. E quando ele entra no templo, ele começa ali a virar as mesas. Ali se arma um tremendo alvoroço. Jesus começa a virar as mesas e expulsar os vendilhões ali daquele lugar. As pessoas que estavam vendendo, seja os animais para o sacrifício, as pessoas que estavam fazendo a troca do dinheiro, porque o dinheiro do templo não era o mesmo dinheiro usado em Israel. E ele começa ali esse processo, como nós conhecemos, de purificação do templo. Ele começa a virar as mesas. Mas talvez você possa pensar, pelo menos eu pensei, por que Jesus fez isso com essa figueira? Porque esse texto está no meio de um contexto ali. Por que Jesus fez isso com essa figueira? Não era do perfil de Jesus fazer isso. Se você for olhar, não existe outra situação que Jesus amaldiçoou uma árvore ou um animal. É interessante esse texto, porque ele está ali, vamos dizer assim, Jesus não era do seu perfil fazer esse tipo de coisa. Mas vamos pensar um pouquinho. Essa era a última semana de vida do Senhor Jesus. Era a sua última semana. E se tem uma coisa que Jesus lutou veemente, era contra o farisaísmo. Você vai ver, Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com cobrador de impostos, mas contra os fariseus, contra os religiosos, Jesus foi muito duro. Principalmente, não pela questão da fé e da religião, mas pela religião vazia, mas pela forma de adorar a Deus vazio, apenas visando aquilo que aparentava, aquilo que mostrava. Jesus chegou a chamar esses religiosos de sepulturas pintadas de cal, ou sepulcros caiados, como está na revista atualizada. Jesus estava dizendo, olha, por fora está tudo muito bonito, está pintadinho, está com uma mão de cal, está branquinho, bonito, mas por dentro tem morte, por dentro tem podridão. E Jesus lutou muito forte com relação a isso. Por fora está tudo muito bonito, mas por dentro está tudo podre. Inclusive os próprios profetas, se você ler os profetas, você vai ver que eles usam essa figura de linguagem dessas três culturas em Israel: da oliveira, da parreira, da videira, como nós conhecemos, e da figueira. E o próprio Senhor Jesus se valeu dessas três culturas para ensinar o seu povo. 3 cultivos presentes na cultura de Israel. Só que se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver que Jesus também falou outra vez sobre uma figueira. Certa vez ele contou sobre um homem que tinha uma propriedade, e nessa propriedade ele tinha uma figueira. Só que 3 anos esse homem ia até essa árvore para ver se ela tinha frutos, e ela não tinha frutos. Chegou um ponto que esse homem se encheu, e ele disse, nós vamos fazer uma coisa. Chamou o capataz e disse para o capataz, vamos cortar essa árvore, porque ela está ocupando a terra, ela está inutilizando a terra, ela não está dando fruto, então ela não serve. O capataz olha para o seu senhor e diz, vamos fazer uma coisa, tu me dá uma chance, eu vou cavar em volta, vou botar ali bastante esterco, bastante adubo, e se no próximo ano ela não der fruto, daí a gente corta. Daí é outra história. Esse homem então, você percebe que temos aqui 2 situações, com uma figueira que não tinha frutos. 2 situações em que Jesus estava presente, em situações em que uma figueira não tinha frutos. Embora essa segunda história seja uma parábola, ou seja, uma história que Jesus contou para trazer um ensino, na segunda era algo que tinha acontecido. Aliás, na primeira história que eu li, era algo que tinha acontecido. Aquela figueira não tinha frutos, e aquela outra figueira desse capataz também não tinha. Os 2 exemplos, as 2 situações vinculadas ao povo de Israel, as 2 situações vinculadas à religiosidade, com muitos costumes, com muitas tradições, com muita hierarquia, com muito clero, com muita soberba, mas vazia. Inclusive, o templo era algo extremamente venerado por Israel. O templo era algo, praticamente um Deus para o povo de Israel.
Não para todos, obviamente. Mas é interessante, querido, que eles tinham uma vida religiosa centrada no ego, ou centrada, poderíamos dizer, em si mesma. Triste, mas nós vivemos numa sociedade muito parecida. Triste, mas vivemos numa sociedade muito parecida, onde se você transita nos meios digitais, nas redes sociais, você vai ver que infelizmente a nossa sociedade ela é pautada por likes, pautada por seguidores. Quanto mais seguidores, mais importante a pessoa se torna. Quanto mais likes ela tem na sua foto, mais importante é aquela foto, tudo muito lindo, tudo muito belo, mas muito vazio. É triste, querido, esses dias eu estava estudando sobre a questão do aconselhamento, e o autor trazia algumas coisas muito interessantes que quero compartilhar com você. Ele diz assim, que no nosso mundo pós-moderno, tem sido predominante o hedonismo, o consumismo, o relativismo e a permissividade. Ou seja, uma coisa egoísta, o hedonismo, tudo para mim, tudo voltado para o meu ser. Tudo é relativo, não existe mais uma verdade, porque afinal de contas, cada cabeça tem a sua verdade. O mundo consumista, onde o que importa é o que eu quero comprar, porque afinal de contas, comprar me faz bem, aí eu acabo me enterrando no meu cartão de crédito. O mundo permissivo, onde todas as leis naturais têm sido desafiadas, onde todas as leis instituídas pelo Senhor, elas têm sido quebradas. Mas irmãos, se o mundo anda assim, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós, como povo de Deus, não. Nós somos pautados por outra coisa. A nossa pauta é Jesus, a nossa pauta é a palavra de Deus. Não importa, vamos dizer assim, aquilo que passa, aquilo que acontece, porque nossa pauta está firmada na palavra do Senhor. E Jesus estava aqui apresentando-se para o seu povo, mas os seus não o reconheceram. Jesus passou 3 anos no seu ministério público, mas os seus não o reconheceram. Sabe por quê, irmãos? Se você ler o Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus vai dizer assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala direto com o teu pai que está em secreto, porque o pai vê no secreto te recompensará. Só que o que Jesus estava fazendo um contraponto ao quê? As pessoas que iam para as praças e ali faziam as suas orações, e disse o Senhor Jesus que era para serem vistas, que as pessoas olhassem para elas. E aí iam para as praças e gritavam e oravam e falavam bem alto. E Jesus estava dizendo, não é dessa forma. Quando tu orar, entra no teu quarto secreto. Quando jejuardes, pentem os cabelos, escovem os dentes, se arrumem. Porque naquela época, o que eles faziam? Quando estavam de jejum, ficavam com aquela cara triste, com o cabelo todo desgrenhado, não se penteava o cabelo, se encurvava, aí você estava andando lá, né, na cidade. Opa, tudo bem, meu irmão, como é que tu está? Eu estou jejuando. Porque precisava mostrar para os outros que estava jejuando. Porque as outras pessoas precisavam ver que ele estava jejuando. E Jesus estava dizendo, quando vocês jejuarem, não façam dessa forma. Tomem banho, se arrumem, pentem os cabelos. Quando vocês derem esmola, vocês não precisam colocar isso na internet. Jesus estava dizendo que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Jesus estava mostrando que a vida de fé, a vida religiosa era algo simples. Não era para ser toda aquela pompa, vamos dizer assim. Talvez muitas folhas, mas com poucos frutos. Jesus, ao entrar no templo ali, ele procurou na vida religiosa do seu povo frutos. Pessoas ali adorando a Deus, pessoas buscando a Deus de verdade. Mas Jesus encontrou no templo folhas. Jesus encontrou ali naquelas pessoas folhas. Por isso Jesus proferiu palavras duras, tanto contra Jerusalém quanto contra o templo. O pastor Paulo sempre lembra, no ano 70, general Tito invade Jerusalém e destrói, e não ficou pedra sobre pedra. Irmãos, Jesus estava falando essa palavra para Jerusalém. Estava falando essa palavra para o seu povo. Estava falando essa palavra, principalmente para o templo. Secar até a raiz quer dizer que não tem mais volta. O fim, aliás, a fé do povo estava no templo e nos seus rituais. Triste nós olharmos hoje, triste nós olharmos, lermos a palavra de Deus e vermos que era dessa forma. Aonde a fé das pessoas estava no templo e o Deus do templo já não estava mais lá. Ou seja, eles não iam mais para adorar aquele Deus que estava ali, que se apresentava ali, mas eles iam para adorar aquele local. Até os próprios discípulos ficaram maravilhados. Eles chegam para Jesus e dizem, Jesus,
Tu vê essa construção? Olha aí que baita pedra que os caras colocaram uma em cima da outra. Que magnífico é isso, que lindo é isso. E Jesus olha para aquele local e diz: não vai ficar uma pedra em cima de outra pedra. Essa parábola, aliás, essa situação da figueira que Jesus contou ali, que Jesus fez esse ato, ele era um ato profético. Ele estava dizendo: é isso que vai acontecer com o templo. O templo irá secar. O templo irá secar e ninguém mais vai comer fruto de ti. Irmãos, até hoje, esse templo nunca mais foi reconstruído. Até hoje esse templo ainda não existe. Existe uma tentativa de reconstrução, existe, vamos dizer assim, estudos, inclusive planta. A planta do templo já existe grupo de sacerdotes, tudo preparado. Mas até hoje ele ainda não existiu. Até hoje ele ainda está apenas como um projeto. Só que para esse povo, eles não entendiam a vida religiosa sem o templo. Para eles não fazia sentido, porque era no templo que Deus ouvia as orações. Era no templo que eles obtinham o perdão, levavam o seu animal e faziam o seu sacrifício. Era ali que girava toda a vida religiosa. Era nesse lugar que Deus visitava. Então tirar o templo do mapa era o mesmo que rasgar o próprio mapa. Não fazia sentido para aquele povo. Eles adoravam o templo, mas tinham parado de adorar o Deus que habitou um dia naquele lugar. Ninguém comeu mais fruto daquele templo. A árvore que não dá fruto, ela apenas ocupa a terra. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? A árvore que não dá fruto, ela apenas ocupa a terra. Jesus falou a mesma coisa, usando uma outra cultura. Jesus falou a mesma coisa lá em João 15, só que ele está usando a videira. E ele vai dizer: vocês são videiras, o meu pai é o agricultor, e todo ramo que não der fruto, meu pai corta. Todo ramo que não der fruto, meu pai corta. Mas o Senhor Jesus disse também: aquele que dá fruto, o meu pai limpa, para que produza mais frutos ainda. Ou seja, aquilo que não dá fruto, irmãos, eu não quero que você me malinterprete, mas aquilo que não dá fruto, não serve para o reino de Deus. A árvore que não dá fruto, ela não tem utilidade no reino de Deus. O Senhor Jesus disse isso, usando tanto a figueira quanto a videira. Sabe por quê, irmãos? Porque frutos alimentam. Folhas não, mas frutos alimentam. E quase sempre quando nós falamos em frutos, o que vem na sua mente? Quando nós falamos em frutos, quase sempre na nossa mente vem levar pessoas a Jesus. Evangelizar, levar o amor de Jesus para as nações, levar o amor de Jesus para os meus vizinhos, levar o amor de Jesus na minha escola, e está tudo certo, não está errado. Só que ele vai além, não é apenas isso. Talvez o apóstolo Paulo, ele conseguiu condensar, ou conseguiu exprimir talvez, esse pensamento que Jesus estava se referindo. Talvez ele conseguiu expressar em palavras, aqui no caso no texto bíblico lá de Gálatas 5, do 22 ao 23. E lá vai dizer assim: mas o Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus produz é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. O Senhor Jesus estava dizendo que não era apenas levar Jesus para outras pessoas. E o Paulo escreve aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve: uma pessoa cheia do Espírito de Deus, uma pessoa cheia de Deus, ela produz frutos. E que frutos são esses? Eu fiz até uma lista. E eu me dei por conta hoje que eu me esqueci de botar lá em cima o amor. Também, eu imaginei que o senhor ia reparar, pastor, por isso que eu me adiantei. Uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela produz o que o Paulo exprimiu aqui, talvez essa lista: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Esses frutos, vamos dizer assim, não é apenas uma propaganda, não é apenas folhas, mas são coisas que alimentam, são frutos que alimentam. Talvez nós vemos hoje uma fé cristã com muito barulho, com muita purpurina. E eu digo amém, se estiver transformando vidas, glória a Deus.
Mas isso ainda não é o completo do Senhor, o completo do Evangelho. Uma pessoa que nasce de novo, ela produz frutos, porque ela não quer mais saber daquela velha natureza, ela não quer mais saber daquela velha vida, ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura, e o Espírito Santo produz nela isso: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Irmãos, se não é apenas folha, apenas festas, o mundo talvez faz dessa forma, que nem eu falei, o mundo jaz no maligno, mas nós, o cristianismo vive, e ele vai prestar contas para Deus. E você sabe que eu estava fazendo uma reflexão sobre essa lista. Se você for parar para analisar ela, a grande maioria desses atributos que o Espírito Santo produz em nós, ele não tem a ver somente comigo, mas ele tem a ver com o meu próximo, ele tem a ver com o outro. Para que eu preciso ser humilde? Eu vou ser humilde lá na minha casa, embora a humildade tenha a ver com o coração, mas quando eu sou humilde, outras pessoas percebem isso, eu abençoo outras pessoas. Quando eu sou fiel, outras pessoas são abençoadas. Quando eu tenho na minha vida bondade, delicadeza, paciência, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o próximo. O que o próximo vai receber de mim? O que a outra pessoa vai receber de mim? Você sabe quando você cumprimenta uma pessoa e a pessoa não te cumprimenta? Como é que você se sente? Eu já penso, que pessoa mal educada. Ela não foi delicada comigo. Você percebe que todos esses atributos do Espírito Santo, ele tem a ver com o outro, ele tem a ver com o meu próximo. Jesus foi até uma figueira e não encontrou frutos. E agora eu pergunto para nós, se você fosse uma figueira e Jesus fosse até você, o que ele encontraria? Frutos ou folhas? Irmãos, ainda em cima disso, eu gosto demais quando o Senhor Jesus responde. Certa vez queriam fazer uma pegadinha com ele, e ele diz que o grande mandamento era amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo é muito parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá em João, no capítulo 14, 3 vezes Jesus diz assim: eu vou dar para vocês um novo mandamento, eu vou dar para vocês uma nova perspectiva, que vocês amem ao próximo como eu vos amei. Se na lei a medida de amor era eu amo ao meu próximo como eu me amo, na medida de Jesus, eu amo ao meu próximo como ele me ama, como Jesus me amou. Se na medida da lei, o meu amor para o próximo, ele estava vinculado a mim, da mesma forma com que eu me amo, eu amo o meu próximo. Na medida de Jesus, eu amo o meu próximo como Jesus me amou e como Jesus ama ele. Ainda hoje de manhã nós estávamos no nosso devocional, o pastor Isaac trouxe uma palavra, às vezes até difícil de entender, que dizia: considere o teu próximo com maior honra, considere o outro com elevada honra, mais do que a ti. Quase não faz sentido para nós, porque nós partimos de nós, nós partimos a bondade de nós, nós partimos a alegria de nós, nós partimos a delicadeza, a fidelidade de nós, quando na verdade o padrão é Jesus, é a fidelidade dele para com o próximo, é a bondade dele para com o próximo, é a delicadeza dele para com o próximo. O parâmetro muda, o parâmetro já não sou mais eu. Mas eu te pergunto para você, se você fosse uma figueira e Jesus se aproximasse de ti, o que ele encontraria? Frutos ou ele encontraria apenas folhas? Ah, pastor, eu vou na igreja, eu levo meus filhos, eu até dou dízimo, eu tenho até um adesivo cristão no meu carro, mas e lá dentro? E lá dentro? O que ferve lá dentro? E eu queria contar uma história. Europa, mais ou menos no século 16 e 17, viveu um homem chamado Nicolau Ludwig Zinzendorf. Ele era um conde, dono de uma grande extensão de terras. Sua família era cristã, seus avós, seus pais, uma pessoa criada nos caminhos do Senhor, um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor. E esse homem,
Um dia ele vai numa viagem. Ele era conde naquela região da Saxônia, hoje é a atual República Tcheca. E ele vai de viagem para a Espanha, numa galeria de arte. E ele entra naquela galeria de arte e ele vê um quadro. Era um quadro de Jesus com a coroa de espinhos. Esse quadro ainda existe, só que ele foi danificado. E nesse quadro, embaixo estava escrito uma frase que marcou, foi um divisor de águas na vida dessa pessoa, na vida desse homem. Estava escrita essa frase: eu tudo fiz por ti, e que fazes tu por mim? Esse homem, quando leu essa frase, ele foi tomado, invadido por uma profunda compaixão. E ele tomou ali a decisão de dedicar tudo o que ele tinha ao Senhor. Ele tomou ali a decisão de dedicar sua vida ao Senhor, as suas terras ao Senhor. A partir dali ele começou a acolher refugiados nas suas terras. Pessoas que vinham fugindo, vamos dizer assim, da região da Morávia. Aquela região lá da Alemanha, norte da Alemanha, República Tcheca ali. Eles eram expulsos das suas terras por causa da sua fé. E eles ficavam sem nada. Então esse conde, ele decidiu abrir as suas terras para essas pessoas virem fazer as suas casas ali nas suas terras. Você imagina ter que fugir da sua cidade, ter que fugir da sua casa, sem levar nada, sem saber para onde ir. E esse homem então toma essa decisão de acolher nas suas terras esses refugiados religiosos, a sua maioria vindo da região da Morávia. Só que tinha um detalhe: esse pessoal era um crente, era gente que amava Jesus, era gente que tinha um amor, uma paixão por Deus de uma forma tremenda. E quando eles começam ali a se instalar na região, ali nas terras desse homem, chama demais a atenção dele a forma com que eles viviam, o amor que eles tinham um para com os outros. E não somente entre eles, entre as pessoas que moravam ali também. Você estava lá lavrando as suas terras com a enxada. De repente aparecia um grupo desses refugiados e diziam: ô fulano, tudo bom? Está capinando aí, a gente pode te ajudar? Pode. Bom, a mão de obra é boa, né? E começavam a capinar junto com ele. Diz que a história é que eles ali cantavam e louvavam a Deus enquanto estavam trabalhando, sem ganhar um pila, apenas porque eles queriam servir aos outros. E começaram ali a montar uma pequena comunidade, onde um ajudava o outro, onde aquilo que plantava: outro tem pão aí? Não, peraí, eu fiz um pão, estou levando um pão para ti aí hoje. Ah, nasceu o teu filho, então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um grupo de irmãs, eles vão limpar a tua casa, vão te ajudar a cuidar do teu filho. Eles viviam dessa forma, porque transbordavam o amor de Deus por eles, na vida deles, que eles queriam expressar isso. É muito interessante. As principais características desse grupo: pessoas alegres, amáveis e leais. Pessoas alegres, amáveis e leais. Frutos do Espírito: alegria, paz, mansidão, domínio próprio. E tinham um coração extremamente de servos. E é interessante que pouco fala sobre dons espirituais nesse grupo, mas fala muito desses frutos expressos nesse grupo. Eles começaram um grupo de oração que durou 1 século, 100 anos de oração ininterrupta, 100 anos de oração sem parar. Esse grupo começou, e ali, nesses refugiados, nesse grupo, nascia o maior movimento missionário que esse mundo já viu. Ali nesse grupo de oração, nascia o maior movimento missionário que o mundo já viu. Qual é que eram as principais marcas? Pessoas alegres, amáveis e leais. E esse grupo espalhou o evangelho pelos 4 cantos desse nosso planeta. Não teve lugar que eles não mandaram missionários. E sabe qual era a principal característica quando eles chegavam num povo para falar do evangelho? Eles adotavam a cultura daquele lugar sem reservas. Sem reservas. Eles iam para lá, para esse país que tinha, sei lá, o costume era usar o turbante. Eles usavam o turbante. Se o costume era os homens usar saia, eles iam lá e os homens usavam saia, não tinha problema. Influenciou muito um missionário chamado Hudson Taylor.
que foi para a China e se vestia como os chineses. E a maior característica desse grupo era pessoas alegres, amáveis e leais. E tinham um coração de servo. Por causa de um homem que decidiu não apresentar a Deus apenas folhas, mas apresentar a Deus frutos. Por causa de um homem que se atreveu, que ousou não apresentar a Deus folhas, mas apresentar a Deus frutos. Ele disse para Deus: Deus, tu pode contar com a minha vida, tu pode contar com tudo que eu tenho, tu pode contar com tudo que eu sou, inclusive com as minhas terras, que se dispôs para o Senhor. E eu volto à minha pergunta: se você fosse uma figueira, o que Jesus encontraria em você? Diz ali que Jesus teve fome, se aproximou dessa figueira e encontrou apenas folhas. Mas se você fosse uma figueira, e Jesus se aproximasse de você para ver frutos, o que ele iria encontrar na sua vida? Frutos ou folhas? Ah, pastor, eu vou na igreja, eu oro bem alto, eu vou na igreja e eu dou até glória a Deus quando eu vou lá. Mas e como é que está lá dentro? Você tem frutos? As pessoas que estudam com você, elas veem Jesus na tua vida? As pessoas que trabalham com você, elas veem Jesus na sua vida? Pessoas cheias do Espírito Santo, elas exalam o fruto de Jesus nas nossas vidas. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm frutos na sua vida. São pessoas alegres, contagiantes, vibrantes, leais, amáveis. E sabe quem vai mais ver isso na sua vida? Sabe quem é que vai mais ver frutos na sua vida? A sua família. As pessoas que vivem junto com você na sua casa. As pessoas que vivem mais próximas de você, elas vão ver frutos na sua vida. Elas vão poder dizer se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou não. Pessoas cheias do Espírito Santo atraem outras pessoas, porque elas são leais, porque elas são amorosas, porque elas são alegres, porque elas são verdadeiras. E eu fico com essa pergunta para nós refletirmos nessa noite: o que Jesus encontraria em você?